O Diário do Campus começa agora. E hoje a entrevista será com Marcelo Campos, jornalista e publicitário formado pela PUC-RS e professor diplomado pela URGS. Marcelo atuou em agências e veículos de comunicação, instituições de ensino, na Secretaria Municipal da Cultura e escreveu algumas biografias de personagens gaúchos. Na entrevista, vamos falar sobre sua experiência acadêmica e profissional e, além disso, vamos abordar o cenário cultural e as casas noturnas de Porto Alegre durante a pandemia. E como o papo ficou muito bom, tivemos que dividir a entrevista. E hoje você vai acompanhar a primeira parte com o meu colega Guilherme. Olá, o Diário Entrevista começa agora e o nosso convidado é o jornalista e publicitário Marcelo Campos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos colegas e ex-colegas e futuros colegas. Eu gostaria de começar perguntando como foi para o senhor ter retornado para a FAMECOS depois de alguns anos já estando formado? Sim. Eu cursei de 1990 a 94 o curso de publicidade e no ano 2000, por meio de reingresso, eu retornei à FAMECOS para cursar jornalismo, porque era uma atividade que, mesmo durante o tempo do curso de publicidade e propaganda, as atividades que eu fazia sempre acabavam muitas vezes descambando para o jornalismo, né? Sim. De tal forma que eu trabalhei muito tempo na área sem poder assinar trabalhos, então resolvi voltar mediante o reingresso, como eu falei. Na época era possível aproveitar do currículo comum quase um terço ou quase um quarto quase um terço do curso, né? Ou mais até. Então, com base nisso, de 2000 a 2002, eu concluí daí o curso de jornalismo, né? Então, desde então, tenho trabalhado na área, mais em jornalismo até do que em propaganda. O bacana é que, como teve uma diferença de menos de 10 anos entre a conclusão do primeiro curso, que foi de propaganda, e o ingresso no segundo curso, que foi o de jornalismo, eu acabei reencontrando muitos dos professores que, na época, eu não sei, te confesso que eu não sei hoje como é que é o currículo da FAMECOS, né? Mas a verdade é que havia um tronco comum entre os cursos de publicidade, jornalismo e relações públicas e até um pouco do turismo, de forma que muitas cadeiras a gente fazia, muitas disciplinas no básico, né? Nos 3 primeiros semestres era igual para todo mundo cursava exatamente os mesmos 3 semestres iniciais e depois começava a separação, né? A gente já fazia o vestibular para aquele curso, mas tinha aulas junto. E, por curiosidade, na época, eu fiz várias disciplinas de jornalismo também, então isso me acabou me facilitando um pouco a logística na hora de buscar esse segundo curso, porque muita coisa eu não precisei fazer de novo, né? Assim, foi um caminho mais fácil, né? Mais direcionado, então podemos dizer. É interessante até, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, dar um depoimento pessoal que claro. a FAMECOS, no caso, para mim, sempre foi um conhecimento maravilhoso, né? E quando eu busquei o curso de jornalismo, eu confesso que a minha intenção original era cursar o jornalismo simplesmente para ter o diploma e poder assinar trabalhos que eu já vinha fazendo, né? Mas, a partir do momento que eu retorno à FAMECOS para cursar jornalismo, como eu falei, reencontrando alguns professores da primeira vez e conhecendo novos professores e colegas, eu pude experimentar um salto muito grande na qualidade do meu trabalho. E foi uma grande surpresa para mim, porque eu tinha um objetivo muito prático no início, como eu disse, né, de apenas completar, de obter um diploma para formalizar algo que eu já vinha fazendo, e, na verdade, eu tive todo um reaprendizado, e principalmente na questão do texto. O texto, eu tive a felicidade de ter aulas com professores como o Marques Leonan, que se aposentou, creio eu, faz uns 2 anos, né? E foi, assim, maravilhoso, foi maravilhoso. E me abriu essa possibilidade, a partir dos trabalhos que eu fiz na faculdade, na segunda vez, me abriu um leque muito grande, me abriu os olhos e me proporcionou a experiência de aprofundar a questão da pesquisa como escritor, como pesquisador, né, onde a questão do texto foi muito importante e até mesmo na questão do texto no dia a dia do jornalismo, né? Foi um salto de qualidade muito grande que eu constatei no meu trabalho. O curso de jornalismo também, e realmente uma experiência muito boa e cada vez mais tem novas oportunidades, né? Não está somente para o jornal ou para possibilidades, que é uma faculdade, um curso espetacular. Muito bom mesmo. E é uma lacuna que existe nos cursos até hoje, em contemplar essa questão do trabalho fora da grande imprensa, né?
pelo que eu sei, hoje já é contemplado um pouco mais da questão da assessoria de imprensa, por exemplo, né? Quando eu cursei jornalismo, não havia. Era um aprendizado que se obtinha na prática. E essa parte de pesquisa não era contemplada, exceto de forma indireta, por disciplinas como redação jornalística, como o projeto, né? O projeto foi para mim o mais importante, os projetos de conclusão. Tinha um que era inclusive com o Marcos Leonan, e também era ministrado por outros professores, mas por distribuição até de letra inicial do nome, eu acabei caindo na turma do Leonan, e era essa questão do texto, né, do aprofundamento do texto, e isso eu acabei fazendo um trabalho para o jornal na época da PUC, para Experiência, e também como uma espécie de um dos trabalhos de conclusão, que foi sobre um assunto que acabou gerando, inclusive, meu primeiro livro. Então, a partir do momento que eu saí da faculdade, eu resolvi manter e aprofundar essa faceta da minha atuação, né, e a qual eu desenvolvo paralelamente até hoje. Se não é hoje a minha principal fonte de renda, pelo menos é a minha principal fonte de satisfação profissional poder trabalhar com isso, né? E o que eu trabalho é basicamente a pesquisa e a produção de textos para jornais e também para pesquisas de livros e projetos de outros autores, resgatando aspectos não só inusitados, mas também aspectos da Porto Alegre do passado, principalmente na parte cultural, na parte dos fatos, dos personagens e dos lugares de uma Porto Alegre que hoje praticamente não existe mais. Eu trabalho com temas, né, com pautas que eu tenho que ser um misto de historiador, com perdão da palavra aí, né, mas não deixa de ser um pouquinho também, um misto de detetive, com um misto de redator e principalmente repórter. Isso é maravilhoso. Eu poderia falar 1 hora, 2, 3 aqui sobre isso, mas eu vou deixar a palavra contigo, senão eu vou acabar falando todo o tempo aqui nessa live. É um prazer enorme ouvir o senhor. E a área da pesquisa é muito importante, né? Muito legal mesmo. E eu pergunto para o senhor o que lhe motivou a cursar artes e virar professor? Isso tem a ver com o curso de publicidade, né? Eu terminei o meu ensino médio em 1989 e eu não fiz o cursinho na época, eu acabei passando direto no vestibular, e em penúltimo lugar no curso de publicidade, na PUC, eu fiz para a URGS, não passei, fiquei na PUC, e fiquei maravilhado por uma série de coisas, né, de conteúdos que foi um salto, foi uma mudança de realidade, de paradigma educacional muito grande. Saí, em dezembro, eu era aluno de colégio, de ensino médio, e em março do ano seguinte, ou seja, aí uma diferença de 3 meses, eu era um aluno de faculdade. Uma realidade totalmente diferente, com disciplinas que tinham muito mais a ver com o que eu tinha, do que eu gostava e gosto até hoje, né? Eu sempre brinco que só o fato de não ter matemática já era uma maravilha, não ter física e química, então eu pude me concentrar naquelas coisas que eu sempre gostei, que foi literatura, história, enfim, as ciências humanas, que é uma área do conhecimento que eu sempre me identifiquei mais. E mesmo com todo esse repertório de novos conhecimentos e uma nova realidade, um novo convívio com pessoas, né? Porque quando eu entrei, eu tinha colegas da minha idade até colegas de 50 anos de idade. Então, o ambiente universitário era muito bom. Mas, ainda assim, eu sentia falta de um curso que me desse mais subsídios na área de cultura geral, de artes, né? E aí eu resolvi fazer o vestibular para a URGS. Eu fiz o vestibular quando eu havia recém concluído o segundo semestre de publicidade. Mas era uma ideia só de ter um curso paralelo, fazer algumas cadeiras sem o compromisso necessariamente de obter um diploma nesse curso. Acabei gostando, né? Mas eu fiz a URGS, o curso de artes, basicamente no tempo livre que eu tinha. Então, eu acabei fazendo esse curso de artes ao longo de 10 anos quase, né? Porque eu entrei em 91 e me formei em 99, 98. Então, foi quase uma década aí de uma faculdade paralela. E eu gostei tanto do curso também que acabei, no meio do caminho, decidindo investir na conclusão desse curso, porque quanto mais eu ficava no curso de artes, mais eu descobria coisas novas e conhecimentos novos e um ambiente universitário a mais também, que sempre é muito saudável. Eu tenho saudade até hoje dos meus tempos de universitário, né? Só não faço outra faculdade porque eu acho que 3 já está de bom tamanho. E quando eu concluí o curso, eu concluí pela licenciatura, que me habilitava a
dar aulas, e também pelo fato de o curso de licenciatura ele ter uma formação mais ampla do que os cursos específicos, né? Quando se faz artes plásticas na URGS, a gente pode escolher entre o bacharelado em fotografia, em desenho, pintura, em cerâmica, escultura, história da arte, e eu optei pela licenciatura, porque era um caminho mais curto, em termos de tempo e dedicação, créditos mesmo, de horas-aula, um pouco menor, não muito menor, e também porque isso me habilita a dar aula, e era uma fonte de renda a mais, então, né? Então, eu comecei a dar aula assim que eu me formei, um pouquinho antes de formado, já comecei a trabalhar no meio, sem deixar a área de propaganda e também a área de jornalismo, como eu falei no início da nossa conversa, era uma atividade que eu vinha exercendo já desde o tempo da faculdade de publicidade, propaganda, porque aquelas coisas que a vida vai levando a gente, né, por um caminho que muitas vezes a gente, quando se dá conta, já está dentro dele, que era os próprios estágios que eu fazia, muitas vezes eles acabavam sendo estágios mais de jornalismo que de propaganda. Eu trabalhei muito mais até hoje, mesmo antes de formado em jornalismo, eu já trabalhava muito mais com jornalismo que com propaganda. Eu trabalhei em agências, eu trabalhei aqui em Santa Catarina, né, agências menores, mas nesse meio tempo, inclusive dentro dos trabalhos de agência, eu já fazia jornais, eu já fazia boletins informativos e fui desenvolvendo na prática algo que depois eu aprimorei na formação de jornalismo. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já tinha os dois diplomas, o de publicidade e o de artes. Então, eu já tinha um bom cabedal de conhecimento, aí, uma boa base, que me ajudou muito, né? E o jornalismo ele tem uma vantagem extra sobre os outros dois cursos, porque com o jornalismo eu posso falar de propaganda e posso falar de artes também, né? E de outros assuntos, enquanto que a propaganda costuma ser, não é regra 100%, mas costuma também ser mais voltado para trabalhos de propaganda. E na questão das artes, tem artistas que escrevem para jornal e tudo, mas é uma minoria. Então, com o curso de jornalismo, eu pude manter essa atividade nas outras duas áreas e todo o conhecimento que vem, ele acrescenta, né? Então, eu me sentia já e me sinto hoje mais que nunca um jornalista com um grau considerável de conhecimentos gerais e que foram se aprofundando com o próprio trabalho, com leituras e com contato, principalmente, né? Inclusive, é muito bacana porque hoje muitos dos meus parceiros de trabalho e minhas fontes de consulta são pessoas que eu convivi nos tempos de Famecos, né? Ou mesmo da URGS, mas da Famecos principalmente, porque eu fiquei mais tempo lá de forma mais intensa, né? Então, muita gente que hoje eu entrevisto ou que são meus parceiros de trabalho são pessoas que foram meus colegas, foram meus professores, foram meus contemporâneos de curso. Como o senhor enxerga o cenário artístico-cultural de entretenimento em Porto Alegre? A gente tem que sempre cuidar, quando faz esse tipo de análise, em evitar comparação, embora muitas vezes ela seja inevitável. O Porto Alegre, com certeza, já foi uma cidade muito mais, mas bota muito mais nisso, movimentada em termos de cultura. Eu passei a viver essa Porto Alegre de forma mais intensa a partir do momento que eu entro na faculdade, obviamente, né? E é uma realidade de anos 90, onde a gente tinha, inclusive, uma vida noturna muito intensa, muito diferente de hoje. Hoje, quando a gente circula pela cidade, geralmente a noite acaba meia-noite, né? Na época em que eu vivia essa realidade, seja como profissional, como estudante ou mesmo como cidadão, como frequentador da noite, 11h30, meia-noite era o horário que a gente estava tomando banho para sair de casa, né? Então, só por aí já dá para ver, assim, a gente tinha centenas de restaurantes, os bares eram também centenas, eram dezenas de casas noturnas, havia lugares em Porto Alegre que não tinham hora para fechar, eu mesmo cansei de sair dos lugares de manhã, né? Na minha época áurea de boemia, era comum a gente entrar de noite e só descobrir que era dia quando saía do lugar fechado, né? Então, era uma outra realidade que a gente tem que evitar comparar, porque passei a ter uma convicção maior de uma coisa que eu sempre observei, que nada na vida ela acontece por um motivo só, é sempre por mais de um motivo. E no caso do cenário cultural mais efervescente, não se trata somente de uma questão econômica ou de outras questões. Essa mudança de paradigmas aí de realidade, ela se deve a uma combinação de fatores, como por exemplo, na época que eu fiz a primeira vez a Famecos, não havia nem internet, né? Quem estava chegando no prédio 7, vindo da Bento Gonçalves, quem vem lá da Bento, por exemplo, passa pelos outros prédios,
dava para se ouvir, no mínimo, a uns 500 metros de distância, o barulho das máquinas de escrever nas salas de redação jornalística. Os de publicidade usavam muito pouco. Mas eu peguei, por exemplo, na Famex, quando eu estava saindo, eu fiz o meu estágio na agência experimental de propaganda com o professor Fernando, e ali que eu tive o primeiro contato meu com o computador aplicado à área, né? Foi ali que eu aprendi algo que até hoje eu utilizo, que é o programa CorelDRAW, por exemplo, usar o Word, que era uma coisa que era uma revolução para a gente que estava acostumado a ouvir aquele barulho de máquina de escrever, que se ouvia, como eu disse, de longe, né? E quando eu volto, temos uma realidade aí de já redes sociais, né? Não havia ainda o WhatsApp, mas já havia o Orkut, já havia a própria internet, já estava relativamente consolidada. Quando eu fiz a Famex a primeira vez, para conseguir um disco, a gente tinha que procurar quem tivesse esse disco, tinha que procurar lojas que importavam discos, e essa demora às vezes podia chegar a 2 meses, 3 meses para receber um disco, né? Então a gente lia na imprensa sobre um disco e não tinha como ouvir esse disco, a não ser daqui a 3 meses. E hoje o que eu quero ouvir, basta entrar ali no YouTube e eu tenho. Então, se num exercício assim de uma brincadeira de viagem no tempo, se hoje a gente voltasse lá no início dos anos 90 e contasse para aquelas pessoas, contasse para mim, inclusive com meus 18 anos, o que a gente ia ter no ano 2020, muita gente talvez desse risada, né? Ou ficasse assim, entrasse em choque, porque o choque de realidade seria muito grande. E fechando esse parêntese todo, o cenário hoje de Porto Alegre ele ainda é muito efervescente, ainda tem uma movimentação muito intensa e que é muito rápida, nem sempre a gente consegue acompanhar. Eu, por exemplo, tenho um agravante que é o fato de trabalhar à noite. Eu trabalho na redação do jornal O Sul, na Rede Pampa, à noite. E eu também faço trabalhos para outros veículos, né? Mas o meu trabalho fixo é à noite. Então, isso acabou me afastando um pouco da questão da vida noturna, só da vida noturna. O restante, né? E agora tem a questão da pandemia também, que a gente já está aí com 1 ano e meio quase de pandemia, e isso também acaba afastando um pouco a gente do convívio com essa cena mais cultural. Basta ver aí a quantidade de cinemas, museus, outros estabelecimentos da área cultural que estão vivendo só de internet, lives ou alguma iniciativa do tipo, ou nem isso, né? Então, é difícil fazer uma análise assim, só com base na opinião de uma pessoa, que seria eu, né? Eu me imagino eu me entrevistando, eu gostaria de ouvir outras pessoas para me dizer eu mesmo, até para ouvir opiniões diferentes. Mas na prática, né, no contato pessoal, era uma vida cultural de mais contato pessoal, né? A gente tinha não havia nem celular, quer dizer, para ter uma ideia, o primeiro celular que eu tive foi em 1994. Então, eu já estava terminando o primeiro curso e eu não tinha um celular. Já existia, mas era algo muito restrito. O próprio telefone, linha fixa na casa das pessoas, era uma coisa que demandava as antigas linhas da CRT. Então, a comunicação, até por conta dessa... Porque o cenário cultural depende muito da comunicação entre as pessoas, obviamente. Então, por falta de... Até mesmo por falta de tecnologias que aproximassem as pessoas à distância, a gente dependia muito do contato direto pessoal. Quando a gente tinha que divulgar um material para a imprensa, a gente ia nas redações, né? As redações costumavam ser mais abertas, era muito comum a gente se anunciar na portaria, subir num jornal e entrar lá no meio do jornal para entregar um papel. Hoje nem consegue subir, a gente nem já manda foto, né? Muitas vezes para entregar uma foto escaneada, né? Não era nem uma câmera digital, uma foto escaneada, a gente tinha que salvar isso em vários disquetes e levar numa redação. Então, nesse aspecto tecnológico, só melhorou, só facilitou a vida. Por outro lado, se perdeu um pouco dessa coisa que é muito fundamental e que a gente hoje, por toda essa combinação de fatores econômicos, tecnológicos e agora mais sanitários, né, com a pandemia, a gente perde um pouco, né? Sempre que se perde algo, algum prejuízo tem, porque nem tudo foi suprido. A gente não supriu até hoje com a tecnologia essa questão do contato, da entrevista, que é muito importante, a entrevista tete a tete, né? A pessoa ali no lugar. Então, mas é um cenário que continua efervescente, né? Mas e também eu sou suspeito para falar porque o meu foco quase sempre é o olhar para o passado, né? Sim. Eu estou sempre olhando para frente, mas com o olho no retrovisor, né? Então, às vezes eu dou uma ré, volto ali e fico naquele assunto mais antigo. Porque a cidade, assim como na época que eu peguei,
ela antes disso já era muito, muito efervescente também, e mais até do que na época que eu conheci essa cidade, como já uma pessoa maior de idade, vamos dizer assim, né, com livre trânsito entre os lugares. Então, tem muita história ainda em Porto Alegre a ser contada, a gente tem muitos personagens que merecem resgate, a gente tem fatos que ainda hoje atraem a atenção, né, das pessoas e que surpreendem muitas pessoas que não viveram esse período ou que viveram e não sabiam disso. No quadro Fica a Dica, trazemos filmes, séries, livros, apps, cursos e eventos que complementam o tema abordado na entrevista. A primeira dica é a Fundação Iberê Camargo, que a partir do dia 1º de julho irá abrir gratuitamente todas as quintas-feiras das 14 às 18 horas. Nesse dia não será necessário agendar horário. A entrada será por ordem de chegada, cumprindo todos os protocolos de higiene. Como sempre, é obrigatório o uso de máscara, a medição da temperatura na entrada e o distanciamento social. A próxima dica é a Feira Cultural, Arte, Música e Gastronomia, destinada à divulgação de pequenos empreendedores locais. O evento acontece no domingo, dia 4, das 11 às 19 horas, na Rua Silveiro, na Praça Memorial dos Eucaliptos. A feira cumpre todos os protocolos de higiene e distanciamento exigidos pela Prefeitura de Porto Alegre. E a última dica é o livro Almanac Lupi, biografia de Lupicínio Rodrigues, escrita pelo nosso entrevistado Marcelo Campos. O livro conta a história sobre a vida do compositor. Entre boemia, musas inspiradoras, paixões dilacerantes e um cancioneiro vasto, o almanaque fartamente ilustrado também avança sobre as razões do craque da dor de cotovelo ter se tornado gremista em meio a uma família de colorados. Lembrando que a segunda parte da entrevista será exibida na semana que vem, o Diário do Campus fica por aqui, mas vocês podem continuar nos acompanhando no Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Tchau!